novamente. É sempre bom, é sempre muito gostoso esse momento, né? Eu não sei com vocês, mas assim, eu acabo falando igual o pessoal da terapia, né? Eles falam assim para mim: nossa, eu passo a semana toda doida para chegar o dia da terapia, né? E aí eu fico a semana toda, passo fazendo mil e uma coisa. Cara, mas a sexta-feira virou um momento muito bom. Ah, é muito gostoso, né? Virou. Sextou. A sexta. É a nossa balada. É a nossa balada. É uma balada bem especial, né? E é mesmo. Falei para o Renato, né? Eu tô montando meu livro, né? E achando alguma coisa. E aí eu resolvi o primeiro que eu quero montar o primeiro Eu e Deus, tudo menos recuar, né? Isso é um poema que eu fiz no primeiro ano que eu tive meu relacionamento com Deus. Então, quando findou o ano, eu fui fazer uma retrospectiva, né? E eu fui ver o que eu ganhei, o que eu perdi. E aí eu descobri que eu ganhei um amigo. Então, eu tenho esse poema. Eu nem sei onde é que ele está, mas eu vou colocar ele na primeira capa. E o interessante é que eu achei algumas provas minhas lá no seminário. E aí nossa, achei muito legal. Eu já pensava assim naquela época, mas eu não tinha uma rede de apoio para me sustentar, né? Então tem umas coisas assim que eu escrevi que eu falei, meu Deus, escrevi isso. E a minha prova assim do professor falar, que legal esse negócio que você colocou aqui e me dá parabéns e tal. Mas é bem nessa linha de raciocínio, onde Deus é aquele que a gente só vai entender na hora que a gente experimentar, né? Não adianta ler a Bíblia, não adianta orar, não adianta nada disso, se você não pegar. E aí eu coloco exatamente, gente, epístola é uma carta. É uma carta, é um WhatsApp que o Paulo mandou para a rede de apoio dele espiritual. É o WhatsApp, ele mandou um WhatsApp para lá, né? Uma mensagem, é uma carta. E aí você, quando começa a ter esse acesso livre, né? Essa coisa porque a gente pegaram Deus, ele não quis que fizesse isso, em nenhum momento ele quis que fizesse isso. Pegaram ele e colocaram ele, nem sei onde, no púlpito ele não está, né? No céu, assim, mas ele está, né? Distanciaram a gente. Ele está no ostensório. É o ostensório que chama, né? Aquele negócio que tem eles colocam ai, meu Deus, é um negócio que a gente come lá. Na Eucaristia, esqueci o nome. Tipo um altarzinho? Não, acho que é ostensório o nome. A hóstia. A hóstia. Da Eles hóstia, colocam a hóstia viva ali, taranã. É ostensório, né? O nome daquilo? É o quê? Ostensório. Ostensório. Para ostentar. Agora tu vê. Botaram Deus, Jesus no ostensório. Não, e ela está me lembrando que uma vez me chamaram para orar, acho que era a primeira vez e tal, e eu não sabia do gasofilácio, né, que tem. Aí o cara, você vai orar, porque era a hora do gasofilácio. Aí eu falei, quem é esse cara? É isso. Também não sei o que eu vou falar. É um negócio que coloca a oferta, né? Eu falei, quem é esse cara? E todo mundo começou a rir, porque eu era totalmente... E eu achava, eu sempre fui incomodada com aquele negócio de ajeitadinho, de acabadinho, e aí, quando eu peguei as provas que eu fazia de interpretação bíblica, né? Eu falei, cara, eu já pensava assim. E é tão legal, porque isso está me trazendo de volta, e olha só, como que a gente chega onde realmente a gente acredita,
né? Como que a nossa crença nos leva a vivenciar. Então, se eu acreditasse na religião, eu estava lá até hoje. O Márcio. Isso aí eu gostei só. Ah lá, quem é? A Lucinara levantou a mão. A Lucinara levantou a mão. Tá bom, pode falar, Lu. Então, assim, eu tenho pensado muito numa sequência, numa série de coisas sobre a minha vida como um todo, né? Alimentação e tal, venho mudando várias coisas na minha vida. E aí eu ando assim, aí eu só participei uma vez, depois eu não vim mais porque eu me perdi na semana, uma sexta eu tinha saído e sexta passada aconteceu alguma coisa, também minha mãe estava com minha irmã aqui em casa, enfim. E aí eu olhei, não vi o link, aí ela entrou, a gente começou a conversar e eu me perdi. E aí, ó, eu até já separei aqui, vou ler para vocês, porque eu preciso de uma resposta, né? Então, como você já chegou falando a respeito de que o mais importante é você conhecer Deus e não apenas ler a palavra e orar, então vamos lá. Olha só. Meu amigo, engraçado que eu não escuto mais ele porque a gente discutiu sobre eu ser patriota e ele disse que eu não estava orando, por isso é que eu fui parar lá. E ele mandou eu virar faxineira, né? Eu falei que até eu não tenho problema em ser faxineira, só que para você ser qualquer coisa, você demanda tempo para aprender uma profissão, né? Seja ela qual for. Mas ele continua me mandando as coisas. E aí ele me mandou o seguinte, Isaías, que é o que me interessa, né? Isaías 58, 13, 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor, e te fareis cavalgar pelas alturas na terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero entender, assim, porque do sétimo dia, adventista do sétimo dia, eles são diferentes do restante dos cristãos que guardam o domingo. Mas, biblicamente, a Bíblia fala que, né, pelo que está dizendo ali, pelo que eles dizem, e que aboliu o sábado, né? Eu não sei aonde é que aboliu o sábado, mas fala para a gente guardar o sábado. Eu gostaria de saber qual, no nosso propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter esse relacionamento com Deus, em que se nós deveríamos, de alguma forma, ter um culto a Ele em um específico dia. Um dia guardado para Ele, como assim está escrito em relação ao sábado. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Essa é a minha pergunta. Tá, parece que o Renato levantou a mão. E provavelmente ele vai responder. Fique à vontade. Então, eu até gostaria que, se vocês quisessem responder, o Rose, que se alguém tiver aí quiser responder, pode responder também. Eu posso complementar. Mas se vocês quiserem que eu fale, eu posso falar um pouco a respeito disso. Fala. A gente vê, quando você começa a palavra em Gênesis, o Moisés, né, que escreveu Gênesis, é o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, quem escreveu esse livro foi Moisés. E ele aí começa com Gênesis, né, 1, aí vem falando da criação, né, e vem falando que cada dia o Senhor criou uma coisa. Né? Primeiro criou o firmamento, criou os céus e a terra e todo o universo, e depois criou as ervas,
as árvores, tudo que dava fruto, e depois, até que chegou no dia, fez separação das águas, até que chegou no sexto dia, onde ele criou os animais e o homem. Interessante nessa questão da criação, a gente vê que quando Deus cria os animais, os peixes no mar, tem uma palavra que Deus só referiu a esses seres, tá? Quando ele fala que multiplicai os animais do céu e do mar, ele abençoou. Quando Deus criou os animais e o homem, também ele abençoou. E aí, eu estou falando isso, não é à toa que você fez essa pergunta. Essa semana eu comecei a ler justamente Gênesis. E aí, o que acontece? No sábado, a palavra de Deus fala que no sétimo dia, ele descansou. Então, o sétimo dia, naquele período que fala da velha aliança, que é a velha aliança que Deus fez com o homem, Deus instituiu o sábado, que é um nome que é sabático, que significa 7. A consagração do sábado é o descanso. É dele ver que toda a obra foi feita, tudo foi feito e ele falou que era bom, e ele descansou daquilo que ele fez. Então, o sentido do sábado é de realmente olhar e ver que tudo foi feito, perfeito, bom, e você tem que descansar naquilo, confiando. Você descansa no sentido de confiar, de crer que aquilo ali, ó, e também de adoração. Você vai chegar e vai prestar adoração. Isso estou falando em relação ao homem e a Deus. Isso aconteceu na velha aliança, até que Jesus viesse e cumprisse toda a lei. E aí, Jesus diz, foi uma das coisas que ele falou isso no próprio sinagoga, né, da terra dele, que era lá de Belém, e isso causou que uma coisa tremenda, que ele falou que ele era o dono do sábado. Quando Jesus foi para a cruz, e ele levou todo o nosso pecado e morreu, ele chegou lá e falou, antes dele morrer, ele falou o quê? Está tudo consumado. Isso quer dizer, toda a criação dele espiritual estava pronta. É a mesma coisa que Deus fez nos 6 dias. E aí ele falou assim, está consumado. Quando Jesus ressuscita, é 3 dias após, não é? Que caiu aonde? No domingo. Ele foi crucificado na sexta, não é isso? E aí ele morreu, e ele ressuscitou ao terceiro. No domingo, ele cobre e substitui o 7º dia de descanso, porque para o crente hoje, a morte de Jesus e a ressurreição dele é descanso para nós, porque nós morremos e ressuscitamos com ele. Então o domingo passa a ser esse dia de descanso e de adoração a esse Deus. Deu para você entender? Você compreendeu? Eu compreendi, mas então ficou sexta, a morte, domingo, no terceiro dia. O terceiro dia não seria na segunda? Não. Porque Não, ele morreu, e no terceiro dia, então, morreu na sexta, sábado, domingo, segunda. Não, sexta, porque o dia pro judeu, ele começa 6 horas de um dia, de sexta-feira, já é outro dia. Ele começa, o horário dele é diferente do horário que a gente usa aqui, que é meia-noite. Então, da sexta-feira, de 6 horas diante, já é o outro dia. É sexta, sábado
e domingo. O domingo é o terceiro dia. Entendeu? Ele não conta como assim, chega meia-noite de sexta-feira, aí meia-noite de sábado é um dia, meia-noite de domingo é o segundo dia, meia-noite, entendeu? Não se Entendi. conta assim, o horário para o judeu e para os hebreus, eles contam diferente. Tanto é que a terceira hora é meio-dia, a sexta hora são 3 horas da tarde, a nona hora são 6 horas da tarde. Quando Tá, você estuda isso, você vai compreender que o terceiro dia é o domingo. Então, esse domingo, ele vem mostrar que a obra de Cristo foi consumada. A mesma coisa que então, eu Deus quero fez entender quando ele isso. criou todo o universo. Tá, então aí deixa de existir, baseado na ressurreição que a gente guarda o domingo. Guarda, porque na verdade ninguém guarda o domingo, apenas se vai à igreja. É completamente diferente daquele que guarda o sábado, indiferente de certo ou errado, né? Eles guardam, eles verdadeiramente, eles reservam o sábado para que eles, certo ou errado, não venham cá agora, eles nós, né? Entre aspas, não guardamos o domingo. A Então, gente porque apenas frequenta a igreja, a maioria, né? Entendeu? sim, só que aí que tá. Guardar o sábado não significa a lei que eles usam. O sábado para eles está dentro da lei. Só que aí Jesus bateu isso muito lá com os fariseus e com os judeus, porque eles falavam, todo o peso que você coloca, vocês nem com a ponta do dedo vocês conseguem cumprir. Porque aí ele chega e fala, se você tiver lá a tua ovelha e ela cair no buraco, você vai chegar e vai deixar ela morrer porque é no sábado? Entendeu? Então, assim, é, nós não guardamos o domingo, a pessoa não guarda o domingo da forma que o judeu guarda, porque aquilo ali para eles é uma instituição. E o guardar do cristão na nova aliança, o guardar está no teu coração. É aquilo que você faz durante, não só no domingo, mas todos os dias da semana. Entendeu? Não é só o domingo. Você ali, o domingo, você tem a questão da lembrança e de colocar, esse é o dia especial. Mas todos os dias para o cristão é especial, porque ele está com ele, entendeu? Então essa questão do... Tanto é que o sábado virou um dogma. O sábado virou um dogma. O cristão Estados Unidos, né? não enxerga dessa forma. Qual é o símbolo maior? O símbolo maior é o seguinte, do domingo. Está consumado, foi feita, toda a obra foi feita, foi realizada e foi consumada. Então, no domingo, nós celebra a vida, o novo nascimento, celebra a nova criação em nós. Então, isso que a gente vai festejar o domingo, vai celebrar o domingo ao invés do sábado. Espero que eu tenha te ajudado a você entender. Me ajudou sim, me ajudou bastante. Claro que é sempre bom ouvir outras pessoas, mas eu amei o que você falou, porque foi bem esclarecedor para mim e tirou a dúvida que eu estava na minha cabeça em relação ao sábado, né? Porque devido eu estar mudando as minhas opiniões a respeito de muita coisa e andar lendo e estudando algumas coisas, ouvindo muitas palestras a respeito de alimentação, né, animais e tal. Então, essa história do sábado, cara, me pegou. Eu falei, pô, mas eu não tenho nenhum conhecimento para achar nada, entendeu? Não sabia onde eu achava. E agora eu entendi, né? É isso. Claro que se a Rose quiser falar mais alguma coisa, mas, Renato, eu já entendi. É sempre bom te ouvir, Rose, também. Muito obrigada, Renato. Tá, a Carla falou que queria falar, depois é o Márcio, depois sou eu.
Aqui para nós não tem como marcar, então a gente só faz assim mesmo. Fala, Carla. Oi, gente. Olha, muito legal, assim, essas perguntas que a gente tem, elas são muito latentes porque a gente aprendeu tudo assim na religiosidade, né? Isso Então, mesmo. o que acontece? Para a gente, até ler a Bíblia, é complicado quem está olhando com os olhos da religião, porque uma hora pode, outra hora não pode, é uma coisa muito doida. É. Só que nós agora estamos compreendendo, inclusive é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando, que a gente entende que existe uma nova aliança real entre o homem, o que ele falou, entre o homem e Deus a partir de Jesus. E realmente a lei foi cumprida. Agora a gente não vive mais debaixo da lei. Por quê? A gente entendeu o espírito da coisa, né? O espírito da coisa, assim, o espírito da coisa não precisa de regrinhas, porque você já está dentro daquele, surfando naquela onda. Então você não precisa mais assim, ó. Eu posso ir para a direita. Não, eu posso ir para a esquerda. Não, eu posso. Por quê? Porque você já começa a ter o discernimento, você já começa a entender. Então, assim, é uma proposta diferente. A proposta que veio depois de Jesus é o seguinte, ó, não existe mais mediador entre o homem e Deus, né? Você pode falar diretamente com o pai, porque você é filha também, você é filho também. Ele vai te responder, e olha, Ministra, né? Somos ministros. pode ficar tranquila que ele vai te responder. Inclusive, esse negócio de responder é um exercício. Se você começar a fazer um exercício, você vai, quando você começa a abrir a mente para isso, você começa também, assim, eu sei que eu tive muita dificuldade para ouvir, para discernir a voz. A minha voz, ou a voz de Deus, a voz das minhas dúvidas, a voz de... Era uma confusão para mim, era uma confusão. Eu acho que deve ser muito confusão para quem está começando também. Então, e aí eu realmente, porque não é uma coisa que foi nos ensinado na religião, ninguém ensina para você falar com Deus, né? Sim, Ninguém sim. ensina o quê? Você ora, igual o muçulmano, aí Deus não fala nada, fala com uns profetas, só eles detêm, mas não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio dar livre acesso para a gente, ouvir acesso ao coração do Pai. O que o Pai quer falar com você? Em especial, isso que é mais incrível. E toda aquela lei que tinha, tudo aquilo, nada é para jogar fora, porque tudo ensina alguma coisa, né? Tudo tem tudo, assim, a palavra, a gente não deixa ela deixa de ser letra, aquela palavra, e vira verbo, vira vida. Passa a ser vida na nossa vida. Sabe, Deus uma vez falou para mim assim, olha, vocês são, a minha palavra ambulante. Nós somos a palavra de Deus. Nós somos a palavra de Deus. É muito lindo. Então, quando a gente vive a palavra, assim, não é a palavra como nos ensinam, assim, a letra. Olha, está escrito na letra que sábado, meio-dia, tem que ter, não, às 6 horas da tarde tem que terminar aquele culto. Não, nunca vai terminar o culto a Deus, porque nós somos o templo. Dentro da gente, ele já mora. Porque acabou a separação do homem com Deus. Acabou. Não existe mais. Agora é uma coisinha só. Ele já está morando aqui dentro da gente. A gente anda com ele para onde a gente vai. Né? Não existe mais aquela separação como existia do início. E dentro da religião ainda existe essa separação. Né? Deus está no céu e a gente está aqui na terra. E a gente está se ferrando aqui sozinho, que não tem ninguém por nós. Assim, tipo, cadê os anjos que a gente não está vendo eles? É desse jeito que a religião apresenta a Deus, né? Só que realmente, quando Jesus, a gente não tem noção do que Jesus fez na cruz. Ele veio salvar mesmo todos os cativos, todos os nossos cárceres intelectuais, todas as nossas cárceres emocionais, todas as nossas enfermidades
físicas e emocionais. É tanta coisa que Jesus veio fazer, a gente não tem noção. Se a gente tivesse noção, assim que eu falo no modo geral, a gente está começando a ter essa noção, nós aqui temos essa noção do que Jesus fez, né? Mas, assim, a igreja, a religião não tem noção. Se tivesse, não ficava fazendo acepção de pessoas, sabe? Não ficava assim, você está certo, você está errado, você está separando os grupos. Jesus nunca fez isso, gente. Isso. Nunca. Ah, porque fulano não existe. Não existe isso, sabe? O ser humano, quando entra em contato com esse amor incondicional, ele só tem uma ele só tem uma resposta para dar. E todo meu coração, toma meu coração. Quando você tem contato com esse amor, a gente não tem que ficar falando de religião para as pessoas. Isso. A gente só tem que deixar o amor de Deus entrar. Entendeu? A religião é uma coisa que realmente rouba, sabe? Esse lugar de Deus na nossa vida, sabe? Esse amor que ele tem. A gente não tem que ser um canal disso para Deus. Para o mundo, a gente só tem que ser esse canal. Então, assim, eu sempre me preocupei muito, eu entendo as dúvidas da Lu, eu sempre me preocupei muito em assim, que eu quero agradar, eu quero fazer a coisa mais certa para Deus. Mas ele só quer o seu coração. É. Ele só quer esse espaço no seu dia, ele só quer esse espaço na sua vida. Gente, a gente precisa falar isso para todo mundo. Que isso é pregar o reino, que a salvação, as pessoas já sabem. Agora, pregar como que é reinar, como que Jesus reina aqui no mundo, dentro do nosso coração, gente. É muito legal, muito lindo. Né? E, assim, é libertador quando você entende essas verdades, que, assim, não é a religião que vai te levar naquele lugar que você tanto espera, né? Essa comunhão, esse relacionamento com o seu Deus interior, ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro, sabe? Ele não está lá fora. Ele está em todos os lugares, ele é muito grande. Ele é o Criador, né? Assim, olha, o mundo todo tá cheio de falta. Falta isso, falta aquilo, falta. Uhum. Sabe? As pessoas, tudo falta na gente, a gente falta. Onde a gente vai achar isso que a gente busca tanto? Tá? É esse espaço que Deus está. Deus entra e ele preenche, acabou, não falta mais nada. Acabou. Gente, é só isso que eu queria falar e tudo isso. O Márcio falou que quer falar. Oi, Cíntia, oi, Thiago. Viu, vocês que vão entrar agora há pouco, a Lucinária, pode ler novamente o versículo que nós estamos debatendo aí? Posso sim. Vou pegar aqui. Isaías, né? Meu áudio está aberto, né? Isaías 58, 13, 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor e te fareis cavalgar pelas alturas da terra e te sustentarem com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, eu entendi mais ou menos esse versículo como se fosse que se você guardar um dia para adorar a Deus, ele vai, durante a semana inteira, ele vai te abençoar. Só que isso era no Velho Testamento, e daí, no Novo Testamento, eu acho que isso está em Mateus, né? Pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Que é a minha interpretação desses do Antigo e do Novo. Nossa, isso mesmo. Olha que interessante, né? Quando Jesus diz que ele não veio para anular. Realmente ele não veio para anular. Então, assim, ele vem com uma outra proposta, né? Porque ele
quando eu tô escrevendo, e aí eu tenho falado como é a Bíblia, e eu tenho tentado colocar a Bíblia de uma forma bem para todo mundo, bem popular, né? E aí eu estava falando sobre essa parte, que é exatamente do Velho Testamento, que é a primeira aliança que Deus fez com o povo, porque o intuito dele era se revelar, e a revelação, olha aqui, eu existo, fui eu que criei vocês, é o pai que vem e diz, olha, eu sou seu pai, né? O filho não tem pai, e o pai diz, olha, eu sou seu pai. E aí ele escolhe um povo, e ele começa a se relacionar com esse povo. Esse povo erra pra caramba, acerta pra caramba, e ele vê que não vai ter jeito, eles não vão entender aquilo que a Carla falou, né? Que hoje a gente entende aqui. Não tem jeito. Então, se reúnem, e até eu falo, né, que uma das características desse Deus é a união, a cooperação, e tem uma outra coisa lá que eu coloquei que eu esqueci. Mas, assim, aí Jesus diz, o filho diz, deixa que eu vou lá. E aí ele vem, e olha que interessante, né? Ele vem como um filho, porque a ideia de Deus é nos adotar, é que a gente entenda como é ser filho dele. É o Senta-Filha, né? Eu tenho que escrever um livro do Senta-Filha. É o Senta-Filha. E aí, essa nova aliança, a gente faz parte. A gente não faz parte da lei. A gente entra em cena, né? Claro que a gente faz parte de tudo, porque tudo é uma filiação. Tudo é filiação. Mas a gente faz parte da segunda cena, onde Jesus fala, deixa eu ir lá, eu vou mostrar para eles como é que é. Tem que mostrar para eles. Uma vez eu estava na casa de uma moça que eu fui para ajudar, e eu ensinava ela a fazer algumas coisas e tal, e aí ela não compreendia, e Deus falou assim para mim, tem que fazer. Tem que ir lá e tem que fazer, porque senão ela não vai entender. E aí, realmente, eu fazia, ela estava do meu lado e ela acabava entendendo, com relação até ele mesmo, né? Então, assim, ele vem com essa nova proposta, ele vem arrumar aquilo que foi desarrumado lá atrás. Olha, vocês estão vivendo na lei, não foi isso que eu falei, né? Tanto é que ele diz para Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, ele tira totalmente esse compromisso, essa legalidade, esse protocolo para chegar até ele. Ele tira isso. Então, é como a Carla falou, hoje está aqui. Então, assim, eu não sei quem foi que falou aí, acho que foi você, Lu, que na verdade, eles também não separam o domingo, não separa mesmo, não. Quem que separa o domingo, gente? Eu separo o domingo quando eu levanto de manhã, vambora, garotada, eu tenho que ir para a igreja, não sei o quê, e a gente já está atrasado, e muitas vezes sai brincando para ir para a igreja, e aí chega na igreja, todo mundo. Aquele piano, assim. Aquele piano tocando, todo mundo, cara compungida, senta, aí faz as pernas, aí, né, e orar ao Senhor, né, quando ora, quando não, dá uma olhada para ver quem está vestido do quê, que fulaninho veio assim ou veio assado, e isso é guardar o quê? Afinal de contas, guardar o quê? O meu lugar no banco, né? Porque até isso, se você tomar o lugar do outro... O Mendes falou, o bicho pega. E eu vivia sentando, um dia eu estava aqui, outro dia eu estava ali, outro dia eu estava lá, né? Era um negócio, e muitas vezes eu sentei no lugar que a sujeita sempre sentava ali. E eu ficava assim, né? Então, é guardar o meu lugar, né? Só se for. Porque aí acaba a escola dominical, que é a escola de anos e anos e anos e anos, e você sai sem saber nada. Aliás,
Você sai sabendo menos do que quando você entrou. Porque quando você entra com vontade, com sede. Um amigo meu disse, você entrou em busca do amor e você saiu em busca do amor. E foi verdade. Porque a gente entra com sede, a gente entra com vontade de fazer a diferença. E uma das perguntas que eu fiz... Não, posso só falar rapidinho? Aham. Tá todo mundo com a mão levantada ali? Eu só queria comentar que eu, que comecei a frequentar a igreja ainda criança pequena, né? Não entrei com sede, não. Eu fui levada para a igreja, né? Os pais levam a gente para a igreja. Então, assim, você começa a frequentar dentro daquele ambiente. Você é uma criança, você quer brincar. Aí você vai num ambiente que é de adulto, que o papo é de adulto, e você tem que ficar quietinho, né? Hoje em dia... Tem algumas igrejas que já têm um ambiente para as crianças, tal, e daí eles trabalham alguma coisa de religião mesmo ali, de Jesus, tá, né, com as crianças, mas elas ficam no ambiente separado. Cara, que saco, né? Aí, assim, você começa como criança, você não vai por conta própria e você já começa a achar aquilo tudo um saco, né? Pra gente era assim, eu detestava ir na missa. E quando é criança, né, tem aquela... Eu fui arrastada para a igreja pela minha avó quando eu era junior ainda, acho que 11 anos de idade, sei lá. Ia bagunçar o coreto, né? Não estava nem aí para nada. Então, assim, não era uma coisa porque até hoje, né, e eu falo isso quando eu estou escrevendo, gente, como que a gente vai chegar a esse livro se esse livro é colocado é colocado assim, longe da gente, num altar também. E tem gente que ainda fala assim, não sou eu que estou falando, não, viu? É a palavra de Deus. Sabe? Ele sai completamente da cena e ele culpa, ele bota a culpa em cima da palavra de Deus. Tipo, eu não tenho autoridade, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Não sou eu, não, porque eu não posso. Mas está na Bíblia. É a lei. Só falta estar lá, é a lei. Como né, um pouquinho a gente sabe. Então, assim, a Lu fez uma pergunta. Será que não tenhamos que separar um dia, né? E aí eu acho que a Carla respondeu bem, né? De que dia, se nós somos o templo dele, né? Então, assim, a gente precisa entender que é um conjunto, uma coletânea de livros, e esses livros estão trazendo a existência do Pai. O que aconteceu? Esses livros estão trazendo a existência de Deus. Então, esses caras aqui, eles erraram... engraçado, né? A Bíblia não fez nenhuma questão de esconder os absurdos e os erros que existem nesse livro, gente. Não fez, porque ele é a verdade. Ele não precisa disso. Então, e os homens que estavam aqui são homens errantes, igualzinho a gente. Então, no primeiro contato, eu fico imaginando, a gente hoje fala, né? Como é difícil. Será que é a voz dele? Será que... Imagina isso com os judeus lá no Antigo Testamento. Que eles tinham vários deuses. E que eles faziam acontecer com aqueles deuses daquele jeito, daquela cultura, não sei o quê. E, de repente, um Deus fala. Olha que doideira. Quando eu olho Abraão, né? E aí Abraão ouviu a voz, de repente ele teve que se desfazer de todos aqueles deuses que tinha, e ele foi seguir a voz. E é o que acontece com a gente hoje. E muita coisa Abraão acertou, Abraão errou, muita coisa. Eu acho que foi Abraão, né, que teve medo de morrer, falou que a Sara não era mulher dele, não. Olha aí a gente, né? Então, assim, somos seres humanos. E eles entendiam, eles entendiam que a luta era fora. Eles estavam ainda para fora no Antigo Testamento. E a gente vê, se a gente for fazer uma estatística de onde quase todas as pregações são do Velho Testamento.
Putz. Se você for dizer, a gente que teve igreja, se você for fazer, é Velho Testamento, é Velho Testamento, é Velho Testamento. E colocando os personagens como se os personagens fossem os semideuses. Não são. São homens e mulheres igualzinho a nós. Então, assim, aí eu tô tentando trazer isso nessa leitura para que o sujeito saiba. E aí, quando vem o Novo Testamento, aí eles falam, ó, eles estão fazendo uma confusão danada lá. A gente precisa fazer alguma coisa para ajudar esses seres humanos. E aí Jesus fala, eu vou e... Ah, tá bom, meu filho, ó, né? Já sabia já tudo que ia acontecer com ele, não, eu vou assim mesmo, eu pago o preço. E aí ele vem, e quando está lá escrito sobre o sétimo dia, que é o descanso, não é descanso, é desfrute. O descanso, ele dá uma ideia de que trabalhou para cacete. Pois é. Não, gente, ele só fala assim, que haja luz, e houve a luz. Que haja, não sei o quê. Isso é trabalho, por acaso? Isso não é trabalho, isso é poder. Então, ele não podia descansar se ele não trabalhou. Ele não trabalhou, como é que ele vai descansar? Mas o que eles fazem? Eles dão para a gente a ideia de quê? De sacrifício. Tá? Tem que se sacrificar. É por isso que muito cristão adora se chicotear. Quanto mais problemas, mais... Uma vez eu vi um negócio e eu fiquei com aquilo até... Ele disse, cuidado, meu irmão, porque eu sou feliz, né? Eu sou feliz. Eu nasci para ser feliz. Não importa o que esteja acontecendo. Cuidado, meu irmão. Não falou diretamente comigo, mas mandou no ar. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Se você é feliz, que está tudo bem, é porque o diabo está assim com você, ó. Oxe. O melhor é estar passando pela prova dando glória a Deus. Vocês ouviram o que o Márcio falou? O melhor é estar passando pela prova dando glória a Deus. Entende? Gente, eu ouvi aquilo, eu falei, eu me senti assim, culpada, eu me senti perdida, porque assim, eu também não engoli o negócio, né? Mas eu me perdi assim, legal. E eu falei, e agora? Que eu não sei ser infeliz. Mas como? E mais calma, né? Ixi! E aí, depois, eu fui compreendendo e Deus me mandou fazer teologia. E eu perguntei, para que o senhor quer que eu faça teologia? Eu não preciso de teologia, falei para ele. Eu não preciso de teologia, eu tenho o senhor fala e eu vou fazendo, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, mas não é para mim, nem para você. Eu falei, é para quem? Ele falou, para eles. Tiago, E Tiago para Cíntia. não, isso quer Isso que ele falou. Não, Então, aí foi para eles. Aí não, que eu falei, foi para eles, o Márcio falou assim, para o Tiago, o Tiago e a Cíntia. Aí eu falei, aí eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, é verdade, porque o que eu falo não era bem aceito. Entende? E aí o que eu ia buscar, a etimologia da palavra, porque te ajuda tanto quando você descobre que o pecado não é pecado, porque você tem uma ideia de pecado totalmente diferente do original, é errar o alvo. Então, quando eu erro o alvo, qual é a ideia que eu tenho? Eu vou treinar. Eu vou treinar até acertar. Eu vou treinar, eu estou destreinada. Né? Por quê? E o alvo que eu quero é o amor. Então, toda vez que eu errar, eu quero esse alvo. Quando você quer esse alvo, você vai até acertar. É que nem o negócio lá do Thomas Edison, né? Ele disse que ele falou, nossa, você tentou acho que 1000 vezes até descobrir a lâmpada. Eu falei, não, eu descobri 1000 formas de não fazer. Então gente, eu gostaria de falar, mas é que o Tiago está na minha frente. E aí, às vezes, acaba que eu perco
Pessoal, eu estou com um caderninho. Mas e aí eu quero falar sobre o que a gente está falando, mas enfim, aí quando você terminar, deixa o Tiago falar que eu quero continuar nessa mesma história aí para vocês poderem continuar. Entenderam? Então, assim, chega na parte que Jesus vem e fala, ó, agora é outra coisa, olhem para mim, para de olhar Velho Testamento, ele não falou isso, mas para de olhar a lei, para de olhar o que o sistema fala, olha para mim. Então, é isso, é pegar aquelas cartas, mensagens, o WhatsApp que Paulo mandou que hoje a gente mandaria o WhatsApp, né? Manda mensagem lá, e que ele mandou para a rede de apoio dele, é olhar os conflitos dos caras, olhar quando é que eles, muitas vezes eles até duvidaram, muitas vezes eles, né, é simples assim. Então é isso, a gente está aprendendo a viver nesse novo padrão. Fala, Cíntia. A gente vai falar antes, porque tá acabando a bateria, só por isso. Ah, não, tá. Falar antes. Tá, dá para ouvir? Dá, tá tranquilo. Tá. Arranja uma tomada. Então, vamos. Tiago vai falar. Fala, Thiago. Estamos, acho que uns 10 mil quilômetros de distância, né? Nós estamos aqui em Orlando, só para vocês darem uma olhadinha. No parque. Olha, que chique, né? Vocês estão dentro do parque? Estamos. Ai, que legal. Falamos, vamos participar da reunião enquanto dá tempo. Daqui a pouco já vão chamar nós para ir embora. Mas, enfim, eu tô muito feliz. Deus falou comigo essa noite e eu ganhei a vinda para cá, ganhei a viagem, ganhei tudo. Estava falando para a Cíntia hoje. Há um tempo eu já estou descobrindo, de tanto falar em propósito. Depois eu vou entrar onde a Rose estava falando lá, vou emendar a conversa para não ficar fora. Mas eu vou falar isso, porque eu acho que Deus falou para mim essa noite que eu não posso mais ficar de boca calada. Tem acontecido muita coisa comigo no mundo espiritual nos últimos tempos, sabe? E eu não tive coragem de falar ainda. Só que essa noite aconteceu algo muito importante. Nós estávamos vindo de avião agora, 4 dias atrás, chegando, e eu acordei, eu sempre com essa pira de que é o meu propósito, qual é o meu propósito, sabe? E agora, chegando de avião aqui, nos Estados Unidos agora, foi sexta-feira, não sei que dia que foi uns 6 dias aí. Eu estava dormindo no avião e acordei com a palavra chamado. Aquilo me deixou inquieto. Ainda falei para a Cíntia, será que é coisa da minha cabeça ou Deus falou comigo? E eu fiquei com aquilo, sabe? Chamado. Aí mais tarde, Deus me fala assim, propósito é diferente de chamado. Aí me deixou mais perdido ainda. Caramba, qual que é meu propósito direito? Estou procurando, porque todo mundo fala, e agora me vem com chamado. E ficou, sabe? E ontem eu e a Cíntia tivemos meio que uma discussão, umas coisas, sabe? Da relação. E, nossa, é muito comprido. Nem vamos falar tudo isso, mas numa outra oportunidade vamos falar, né? Testemunha, dá testemunho no grupo. Testemunho. Tem que falar aí. Fala. Mas vai ficar muito comprido. Eu vou falar primeiro dessas questões. E daí a Testemunha no grupo. Daí a Rose falou agora da promessa, né? Promessa. Então, o que eu quero, onde eu quero chegar? Essa noite eu não consegui dormir e Deus acabou falando comigo e revelando todas essas coisas. O que ele tem para nós? Para mim, ele falou para mim, existe uma promessa, cumprir um propósito para atender um chamado. E ele foi desvendando tudo pelos acontecimentos que aconteceu comigo, com a Cíntia nesses últimos dias. Então, o que eu quero dizer? O propósito é ser o que a gente é. O que Deus, qual que é a identidade, a nossa identidade, o que Deus falou, não, o que você veio para cumprir nessa terra, o nosso propósito. Eu vou falar resumido para não ficar extenso. O chamado são os trabalhadores de última hora, que é o que está acontecendo agora aqui com nós. Você foi chamado para nós resolver a nossa vida, sabe, o que está pendente, o que tem que resolver, e ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão perto, ajudar o outro a trazer as boas novas, falar do evangelho
e resgatar essas pessoas, de certa forma é salvar. Então, nossa, eu estou muito feliz. Eu já falei para a Cintia, eu ganhei essa vinda para cá, porque eu já posso ir embora hoje mesmo, já, sabe, eu já estou muito feliz porque Deus revelou isso para mim. Eu estava doido tentando descobrir o que era isso. Mas onde eu quero chegar? A promessa. A promessa, ali quando vocês falaram do Velho Testamento, Novo Testamento, tudo mais, a nova aliança, né, que Jesus veio, essa é a promessa. O que nós não estamos sozinhos nisso. A promessa dele é que a gente não está sozinho, que ele está com a gente o tempo todo. Exato. Eu falei, caramba. Então, assim, foi uma baita de uma revelação. Por quê? Porque às vezes a gente se sente perdido, se sente, sabe, desnorteado, o que eu faço? Mas nós já temos tudo. Porque ele deixou esse livre acesso, né? Como alguém falou aí, o livre acesso é isso. A promessa foi essa, que ele estaria no nosso meio, que a gente poderia buscar a qualquer momento para resolver o nosso problema, cumprir o nosso propósito, e aí que entra o chamado, que é estar levando isso para as outras pessoas, para ajudar, para as pessoas entenderem um pouco mais que nós temos o poder de transformar o ambiente, é só clamar pelo nome dele, é chamar. Ontem, nós transformamos um ambiente que estava um pavor. Meu Deus do céu, tava uma coisa de doido. Daí eu já desesperada antes, né? Comecei a orar no quarto, chamar os anjos lá, falei, Senhor, não tá dando certo isso não. E tudo, daí foi a primeira coisa, e daí o Anthony agitado, gritando e batendo aqueles bichinhos e brigando, nossa, minha cabeça já tava assim, ó. Tava uma loucura, eu tava pirando. E daí, da mesma forma que eu mexi isso, comecei a movimentar, daí foi com o Thiago. O Thiago começou assim, a gente conversar, né? Porque a gente tava meio, não conseguindo conversar direito, mas brigando, conversando, né? E daí ele ficou quieto na dele, também começou a orar. E daí ele também pediu para os anjos vir, e daí, de repente, o Anthony na banheira acalmou. Daí ele falou assim, nossa, eu vou contar para a Cintia, daí Deus falou assim, não precisa falar. E eu senti na hora, eu falei assim, meu Deus, aconteceu mudança aqui. Já mudou, já senti a diferença ali, o Anthony acalmou e tudo. E daí ele falou que foi lá fora, e daí ele escutou, tipo, ele falou que sentiu, como que era, uma bola. Ah, eu vou contar. Não, quer contar? Então, que daí ele viu uma bola enorme com coisa, como que era? Eu tive uma visão, que ali naquele lugar onde a gente estava, tinha um espírito, alguma coisa muito ruim acontecendo ali dentro, em todo o prédio. Nós estamos nos apartamentos, né, o hotel. E estava interferindo em tudo, inclusive na nossa energia. E daí eu tive essa visão, depois da nossa briga lá, que nós tivemos uma discussão e tal. E Jesus falou comigo, joga isso agora. Não. As pessoas, alguém falava para mim, larga isso não te pertence, tu não faz parte desse mundo. Mas daí eu falava assim, mas eu não posso largar isso de qualquer jeito, isso vai pegar em alguém ou eu posso pegar de novo. Então, aí Jesus entra no meio e fala assim, então, joga no pé da cruz, joga no meu pé, ele falou assim, joga nos meus pés, no pé da cruz, porque eu dou conta disso. Meu Deus do céu! Então, nossa, acho que Deus falou com todo mundo aqui, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, que lindo, gente. Que experiência maravilhosa. Glória a Deus. É tudo no pé da cruz. Vou botar uma outra hora. Só no pé da cruz. Tá, daí tava essa frequência ruim, eu comecei a invocar os anjos, eu vi eles entrando dentro daquele quarto, dentro daquela casa, e aquilo tomou conta do nosso ambiente, de tanto eu clamar. Eu não podia falar e nem gritar, a vontade que eu tinha de gritar ali dentro, sabe, de clamar para Deus, para Jesus vir e mudar aquele ambiente, mas eu fiz isso dentro da minha alma, entende? Porque eu não podia, eu estava num lugar que tinha gente, e nós estávamos num lugar que não dava para gritar. Só que eu gritava por dentro, e aquilo aconteceu de uma forma. E a Cintia sentiu isso, mesmo nós estando ali, naquele momento ruim, que nem conversando nós estávamos. Ela acessou aquilo, nós invocamos junto, praticamente, e foi transformando o ambiente. Daí você falou, quando você jogou aquela bola, parece que você viu corrente quebrando, né? Corrente arrebentando no lugar onde a gente estava, aquilo voava pedaço de corrente para todo lado. Era algo que estava acorrentado pelo mal mesmo. E daí as pessoas, eu vi o silêncio começando tomando conta, o Espírito Santo entrando em cada apartamento,
tirando aquele espírito de rancor, de ódio, de briga, de discórdia das famílias. Uau. Não, e eu achei incrível, né? Daí ele saiu lá fora, daí uma mulher dele falou, saiu lá fora, daí ele viu um monte de caveira caindo, assim, ele falou assim, na visão, né? Ele viu um monte de coisa assim, e as pessoas gritando, aqueles gritos de desespero, né? E daí ele saiu lá fora, e daí uma mulher, né? Uma vizinha, parece que não viu ele, que ele tava sentado ali, e daí ela falou assim, como que é? Meu Deus. Ela, tipo, agradecendo a Deus. E ela falando em voz alta, eu escutei lá do em quarto. português, né? Em português, porque é brasileiro. Né? E daí ela é uma brasileira também que estava no lado, mas ela não me viu. Eu saí ali fora depois de tudo isso. E daí eu escutei ela, tipo, agradecendo, ó Senhor, tipo assim, sabe, clamando que alguma coisa tipo, tinha mudado ali naquele ambiente dela também, sabe? Então, para ver como a gente consegue transformar o ambiente, mudar o ambiente. Não, mas eu achei incrível isso. Ele falou que mudou todo o quarteirão. Só que quando a gente chegou nesse parque, porque ontem tava o inferno no outro parque, assim, tava as roupas das pessoas, assim, bem escandalosa. E essa, eu falei assim, meu Deus, parece que a gente tá em outro país. Sabe? Uma coisa, assim, deu tudo diferente, uma sensação muito diferente, né? Nossa, parece que tudo, parece que mudou, parece que quase a cidade inteira. Como que pode isso, né? A sensação realmente é que mudou muita coisa. Como a gente tem esse poder e a gente às vezes não sabe que pode abranger tão grande assim isso. A gente não tem noção. E foi incrível, eu acho. É isso que eu quero passar. Qualquer um de nós temos livre acesso, temos o poder de mudar. É só entrar nesse mundo espiritual e pedir a presença do Senhor, pedir a presença de Jesus, do Espírito Santo, porque nós somos capazes de mudar qualquer coisa. Nós podemos fazer obra maior do que Ele, como Ele falou. Mas a gente convida Ele para estar junto, porque é muito mais fácil. Vamos deixar o Luciano falar. Pode falar, Luciano. Pode falar, Luciano. Luciana, Luciana, Tá aí, Luciana? Tudo bem? Luciana, o teu áudio está fechado ainda. Peraí. Eu preciso abrir aqui. Abriu. Agora abriu. Obrigada. Então, obrigada, Tiago. E só aparece Tiago, eu não lembro o nome da esposa, né? Mas é o casal. Adorei ouvir a história de vocês. E continuando nessa linha que a gente estava falando, para eu não perder meu raciocínio, eu vou tentar ser breve, né? Porque ainda tem o Renato para falar também, e vocês aí que falam, que eu amo ouvir vocês também. Então, só. Beleza. Aí a gente sai da lei e passa para a graça, né? Então você não guarda mais o sábado, o que você guarda é a sua vida como um todo, todos os dias, para honrar a Deus todos os dias. Ponto. Isso já era um problema que eu tinha, que eu já batia de frente, porque eu entendi quando criança que se Deus, ele sabe exatamente, por exemplo, eu só vou falar da Carla, porque a Carla é minha amiga, eu posso falar. Aí eu tô dentro de mim, assim, aí eu falo para ela, ai, Carla, você é tão bonita dentro de mim, eu tô, ai, a Carla é tão feia. Mas Jesus sabe que eu tô pensando que eu tô mentindo, que eu disse que a Carla era bonita, mas dentro de mim eu estava... Então, assim, então não adianta você mentir, porque Deus sabe o que você pensa, ponto. Né? Então, assim, não adianta. Então, eu sempre vivi sem esconder as coisas e procurar viver o meu melhor, porque Deus sabe de todas as coisas, certo? Beleza. Então, nós saímos da lei e passamos para a graça, correto? Não guardamos o sábado, guardamos todos os dias no nosso comportamento de ser um pequeno Cristo, né? Nicolas, que falou essa história de pequeno Cristo, eu achei isso lindo, né? Então, de ser um pequeno Cristo, beleza. Aí, quando eu comecei a pensar isso, eu mudei, eu saí da igreja tradicional e comecei a participar de uma igreja que tinha exatamente essa visão, e eu achei, uau, o máximo. Só que aí, de repente, eu vi uma certa libertinagem. Então, como que, assim, aí você não pode
eu quero achar o caminho, porque você não pode julgar, falar, Carla, eu te vi, a Carla, que da Carla, entendeu? E que a gente está no livre-arbítrio, que a gente vive a graça. E a graça, porque aí você não pode botar uma pitada, porque se você botar uma pitada de lei, que era o que eu ouvia, você botar uma pitada de lei, você deixou de ter aí você já estragou a graça, né? Porque você botou a lei. E aí a libertinagem, você vê um monte de casal gay, um monte de gente fazendo um monte de coisa dentro da igreja e a coisa virou uma farofa, uma bagunça só. Enfim, eu queria uma colocação de todos vocês para a gente poder falar da diferença de sair da lei, porque saímos da lei, estamos na graça e não na libertinagem. Outra coisa que eu queria pedir a vocês, eu sei que eu sou chata, depois vocês podem chamar a minha atenção. Vocês, antes de falar, poderiam dar uma olhadinha no relógio e procurarem falar, tipo, 5 minutos e tal, para que o outro pudesse falar também e a gente conseguir ouvir e não perder a sequência. Desculpa, tá? Pode continuar do jeito que vocês estão, é só para que todos possam falar. É isso. Não é isso. Essa falou de verdade ou está de sacanagem? Desculpa, Posso gente. falar? Vai, manda. Então, vamos lá. Eu vou indo para essa questão do que eu comentei com vocês, em Mateus mesmo 12, quando eu comentei a questão que Jesus falou que ele era o Senhor do sábado. E aí, em Mateus 12, ele vem falando, ó, a partir do versículo, vou já começar do versículo 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Misericórdia quero e não holocausto. Não teríeis condenado inocente. Então aqui ele mostra que a questão de que ele é o Senhor do sábado. E o que nós devemos guardar? O que nós devemos guardar está aqui, em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deveis guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. É isso que a gente tem que guardar. É o nosso coração. O sábado já foi, e o que nós temos que guardar é o nosso coração. Essa é a resposta. Quando nós entendemos isso, quando nosso coração está cheio do Espírito, quando o nosso coração foi lavado e remido, e tudo que foi do velho homem morto e se nasceu novo em Cristo, ele habita em nós. E aí não há libertinagem mais. Não vai haver nada do contrário. Porque você é santo, ele domina você. Ele te conduz. Então você é o Cristo. Você é o Logos, você é a palavra. A tua palavra é aquela substância que gera forma. Porque nós fomos formados pela palavra. Senhor, haja a luz e haja a terra e haja tudo. E nós fomos formados do quê? Do pó da terra. Nós fomos uns agentes da palavra de Deus. Ele pegou da terra e nos formou. E soprou o fôlego de vida. Então nós somos o Logos de Deus. Quando nós entendemos isso, acontece o que aconteceu com a experiência do Tiago e da Cíntia lá.
transforma o ambiente. Porque que não é, aí a gente vem para Paulo, fala assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora esse viver que eu tenho, ó, é para glorificar o nome dele. Entendeu? Então, essa questão da lei e do sábado já está vencido. Jesus já cumpriu. Que temos que guardar. Esse versículo é um dos mais poderosos que a gente tem que guardar nossa mente. Sobre todo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o Márcio está falando aqui, está no Velho Testamento também. Sim. Quando ainda não tinha Jesus dizendo que não tinha que guardar o sábado, né? Já se falava isso, olha só. E o fez um evento falando sobre o coração. Então, a Carla pôs a mão? Sim. Pode falar, cara. Tem que pôs ela. Bom, nossa, exatamente, a gente já falou, né, que é coração, do coração, como ele falou, procede todas as coisas. A gente cria a nossa realidade com os nossos sentimentos e pensamentos. E através da nossa decisão em palavra, ela se torna carne. Jesus foi o verbo em carne. Nós somos o verbo em carne porque nós estamos vivendo a palavra. Né? Então, assim, é muito... E as pessoas querem letra, a gente quer letra. Por que a gente quer letra? Porque a gente está com medo, o nosso discernimento vem do Espírito Santo, é um novo Espírito. A gente tem um discernimento, porque a gente precisava da lei, porque a gente não tinha esse discernimento, que é um dos dons do Espírito. É você ter discernimento, o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém, isso vem do Espírito Santo. Então, é uma das dádivas que nós recebemos após aceitarmos Jesus como Salvador. A gente recebe o Espírito Santo para nos guiar pela vida, não somente no que devemos fazer, mas como, quando. E assim, não é mais pelo que está escrito, porque a palavra já está escrita no coração. É isso que está escrito em Apocalipse. A minha palavra vai ficar escrita no seu coração. Muito lindo. Então, a Lu está trazendo tanta coisa legal, né? Para a gente poder estar fazendo uma revisão, né? Tipo, essa coisa, né, Lu? Eu tive uma época na igreja, eu também tive essa questão da dúvida, porque começaram a falar sobre os homossexuais, não sei o quê, e eles queriam ter a igreja, as pessoas queriam fechar a porta para eles, e era aquela loucura. E a gente sabe muito bem que tem muitos lá dentro também que não são assumidos, e eles pegam o microfone, faz o que faz, mas ninguém sabe, então não tem problema, entendeu? Mas os que se revelam, os que se mostram realmente como são, esse tem problema. Então, Então, assim, e eu estava preocupada com a minha postura com relação a eles, né? E eu falei para Deus, Senhor, como que eu devo agir? Como é que eu faço? A resposta sempre era a mesma, né? Ame. Ame. Porque, assim, é isso que Jesus fez comigo, que não valia nada, né? Que hoje eu tenho ele, então eu valho alguma coisa. Mas, assim, ele fez isso comigo, que eu nossa, uma desavisada na vida, uma louca, e ele me amou. Então, é isso, e aquilo, né, que a Carla falou. Hoje, essa palavra está dentro de nós. Não assim tão certinha, né? Como aqui está escrito, ela está escrito com todo cuidado, não sei o quê. Não, ou também do jeito que está escrito, mas ela está escrita. Né? Isso que o Márcio está identificando. Tem um versículo lá no Novo Testamento que diz isso aqui.
Aham, é real. E também tem as coisas que Deus fala com a gente, que também é a mesma coisa. Então, ele falou, ame. Então, se alguém está fazendo isso ou está fazendo aquilo, né? A gente tem um grupo que não tem regras para entrar. Eu não quero saber se a pessoa, o que a pessoa é, ou que a pessoa vai entrar, né? E o que a gente, o que Esse nós vamos converter. Esse eu não posso nem falar o que o Márcio falou aqui. Então, a gente tem que ter essa firmeza, esse discernimento, que não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? E a gente precisa olhar com os olhos dele, com a ótica dele. O que ele... O que ela falou? A Cíntia levantou a mão? Uhum. O que ele faria, né? Então, assim, muitas vezes eu perguntava para Deus lá na igreja, Senhor, o que o Senhor faria se eu estivesse aqui? E aí ele me conduzia, ó, faria isso, né? Então, assim, é isso, é só tomar essa identidade, né? Porque, assim, a gente precisa tomar essa identidade, porque você vai saber o que fazer, amar. É simples assim. Simples assim. Uma coisa, posso falar? Uma coisa que tem a ver, né, com o que ela disse. A gente fica pensando, assim, que às vezes, de repente, pode alguém se aproximar com a intenção, entrar no grupo, digamos, aqui, ou na igreja, ou, enfim, né? Com a intenção de atrapalhar. Não poderia acontecer, né? E aí, como é que seria isso? Porque realmente, se você pensar na ideia de, não posso ficar colocando regra, né? Ou julgando, você merece estar aqui, você não merece estar aqui. Aí entra naquelas coisinhas do certo e do errado, né? Da lei, né? Mas às vezes também pode entrar uma pessoa ali com a intenção de fazer o mal, de atrapalhar, e aí, como é que você lida com isso, né? Foi complicado. Aí o Tiago e a Cíntia responderam. A gente tem o poder de mudar o ambiente. Então, assim, se entrar alguém querendo atrapalhar, o que a gente pode fazer? A gente pode só assistir ele, deixar ele falar o que ele quiser falar, e a gente fica em espírito. Chamar os anjos para... Porque se você for debater, você está querendo convencer a pessoa de alguma coisa. Para quê? A gente só tem que... Jesus falou assim, ó, todo aquele que o Pai me enviar, jamais o lançarei fora. Tá? Ele não ficou querendo pegar toda pessoa, querendo convencer ninguém. Ele não fez isso. Ou escolher alguém para os perfeitos. Ou escolher alguém perfeito, muito menos. Então, assim, se a gente parar e virar espectador daquele que está querendo atrapalhar, acho que ele nem vai querer ficar. Tipo assim, vai atrapalhar o quê? A gente só vai amar. Tipo, né? Não vai aguentar ficar ali, né? Não vai, porque sabe, é aquilo que aconteceu lá na fila, Cíntia, daqui a pouco eu te dou a palavra. Aquilo que aconteceu lá na fila, né? Que os dois meninos estavam querendo realmente mexer com todo mundo. Eu acho que estavam mexendo, o casal. E aí eu falei, Senhor, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso, né? E me coloca o seu amor. E quando eu virei para falar com eles, eles estavam armados, assim, já para fazer aquele escândalo e tal. E eu amei eles de um jeito que eles quase pularam no meu colo. E mesmo assim, né? E não falei do evangelho, só o amei. E a gente ficou conversando, foi tão gostoso. Eles nem se lembraram um do outro mais, nem deram mais beijo, não deram mais nada. Ficaram ali se deliciando junto comigo e eu só mandando muito amor para eles. Então, é isso, é simples. Assim. E aquilo que o Renato falou também, né? Você não precisa ficar evangelizando. Né? Falando, que nem você comentou também aquele dia, né? Eu não falei e tal. E aí eu vim com essa história assim, eu não falei de ti, Senhor, sei que Deus falou, não era para falar. Eu falei, como assim? Eles não me querem, eles não estão me querendo, eles estavam me buscando.
Era só para amar mesmo. Está tudo bem. E nós não somos sozinhos, nós somos um corpo. Um joga semente, o outro água, o outro vem e colhe. Então, quando alguém chegar com o amor que eu cheguei, esse alguém pode fazer alguma coisa a mais, e eles vão receber, porque vai estar identificado comigo. É verdade. E aí, né, Deus usa todos nós. Bota assim, tipo. Nossa, é verdade. Pode falar, Sim, senhora. Oi, gente. Oi, posso falar? Ah, tá. Olha. Então, quando estava falando sobre isso, né, eu vejo realmente, né, o que Jesus falou, ame, né, a nossa obrigação nessa terra é amar. Só que a gente fica tentando tomar o lugar de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, né, tipo assim, no sentido de que quem convence é o Espírito Santo. E a gente Exato. pensa que é a gente. É e a gente isso. tem que saber o papel que é nosso. Né? Eu acho que essa é a diferença, a gente ficar tentando evangelizar nesse sentido, né? Forçar, não, eu vou convencer você que Jesus é bom, convencer você que é isso. E a gente tem, sei lá, que problema sério que a gente tem dentro da gente, que eu também tenho, né? E nesse sentido, o que eu tenho que fazer que é melhor para ele entender que Jesus é bom? Só que daí, isso que Jesus, né, falou para mim esse tempo, realmente, quem convence não é você, é o Espírito Santo. E a gente fica tentando pegar outra função, né? É só isso. É isso mesmo. Tomar o nosso lugar, né? E às vezes, nesse caso, desse exemplo que você deu, de repente, se você falasse, você ia até atrapalhar, porque gera aquela repulsa, assim, ela vem ela falar disso, né? Tipo, você aproveitou da situação para falar. Então, eu acho que até é melhor não fazer, como você falou, porque depois outra pessoa que tiver abertura eles vão aceitar, de repente. E assim, mas ele falou para mim que essa era uma forma de respeito, que eu achei mais impressionante ainda. E é mesmo, né? Porque se eu falasse, eu ia aproveitar que eu já tinha ganho o coração deles, eles iam até aceitar, porque o que viesse de mim depois, eles aceitariam que seria de mim, só que eu estava maliciosamente usando a oportunidade. Olha que horror. Né? Para vender o meu peixe. Né? Então, assim, Jesus não é assim, ele não precisa disso. Ele só precisa que a gente seja filho dele aqui na Terra, assim como ele foi filho de Deus aqui na Terra. E ele precisa que a gente faça a mesma coisa. Posso só completar, né? Porque eu vejo comigo. Tudo que eu fui mudada e transformada, estou sendo mudada, não é ninguém que fala. Entende? O Espírito Santo vai mexendo com as coisinhas comigo, um pouquinho aqui, depois outro pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, e ele vai tendo respeito com a gente. Mas se ele mexesse tudo de uma vez comigo, não ia dar conta. E a gente, às vezes, fica tentando forçar o outro a mexer em tudo, no ponto mais difícil, mas ele sabe que ponto que precisa ser mexido de cada vez, né? Ele tem essa paciência, esse amor com a gente, e daí que ele muda. E daí que a gente decide, né, ser transformado, assim. Isso. Estamos indo embora. Isso. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Então, gente, continuando na mesma, eu vou continuar. Agora eu vou jogar no teu colo, Rose. Como você é psicóloga, depois a Carla fala, mas eu vou falar 2 minutos, rapidinho. Então, a gente estava falando do coração, né? Que você tem que guardar seu coração, certo? Que é o versículo em Provérbios, acho que é isso. Renato depois confirma. Beleza. Renato é um erudito. Aí, o que acontece? Por exemplo, vou contar um pequeno caso para vocês poderem, para você, Rose, principalmente como você é a tua área, psicologia, e eu vou falar de vozes, né? E para que a gente, porque assim, tudo bem que a gente, o Espírito Santo, né? Que você vai andando e no dia a dia você vai se melhorando como pessoa como um todo, né? Beleza. Mas aí, por exemplo, eu quero comprar 2 máquinas de cara, queria. E aí tem uma que é mais em conta. E aí me ligou um rapaz que trabalha comigo
e me ofereceu essa máquina. Eu sei que ele tem uma... Na hora, veio no meu ouvido, essa máquina é roubada. Uhum. Aí eu não fui perguntar para ele se a máquina era roubada, porque eu vou, Rose, você quer me vender essa máquina? Qual é a procedência? Eu não fiz essa pergunta para Rose, por quê? Porque o Espírito Santo, eu sei que foi o Espírito Santo que falou no meu ouvido que aquela máquina era roubada. E que se a Rose vai virar para mim e vai me contar uma história, porque a Rose me conhece, sabe que eu não vou comprar a máquina roubada. Entendeu? Então não adianta eu perguntar para a Rose. Beleza. Então, assim, a sequência de vozes que você escuta. Porque às vezes eu tenho procurado ouvir, identificar a voz do Espírito Santo. Mas o mundo espiritual não está só o Espírito Santo aqui alegrezinho falando no meu ouvido, lá, 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 essa máquina é roubada. Aí do outro lado, mentira, não é nada. Entendeu? Aí você. Então, na verdade, essa é a do Espírito Santo, e não essa daqui que quer que eu me dê bem. Essa aqui quer que eu me dê mal, porque eu vou comprar essa máquina barata e essa daqui que não é. Então, como, na verdade, tudo bem, você guardou, você está guardando o seu coração, mas como você consegue. Porque você entende o que eu estou querendo dizer, certo, Rose? A Aham. quantidade de vozes que você escuta. Eu acho que vocês todos entendem isso. Porque você não ouve só, não vem só o Espírito Santo no teu ouvidinho bonitinho Se falar eu com puder você. responder, eu quero. Tá, Pode. tá, é isso. Tá, Continue aí. fala, Carla. Olha, gente, é o maior exercício realmente para a gente conseguir ele fala, quem ouve minha voz, quem ouve minha voz me segue, né? Quer dizer, a gente afinar e saber que essa é a voz do nosso Senhor, para É, quem não está acostumado, vai realmente ter um trabalhinho no começo. Eu isso. tive esse trabalho, né? Porque são realmente muitas vozes. Eu tenho tentado ensinar o meu marido a ouvir a voz de Deus, porque se eu conseguir, eu vou começar a ensinar para todo mundo que quiser saber. Porque eu aprendi, foi aprendido, não foi assim, já foi assim para mim. Exato. Eu aprendi, então eu quero ensinar como foi que eu consegui, entendeu? Então eu Ensina tenho nós aí. filho. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que é mais difícil, é calar as nossas vozes interiores. São muitas vozes, é muita preocupação, é muita coisa, muita interferência. Então, quando você consegue calar a sua ansiedade, você tem que separar um tempinho para isso, né? Um exercício diário. Você depois, com o tempo, fica mais afinada e você já sabe que essa daqui é a voz do meu Senhor. Mas no início fica bem complicada. Se você não perseverar, você pode parar por ali, achando assim, essa é difícil. Mas quem buscar a ele vai achar, porque tem que buscar com diligência, né? com vontade, sabe? A gente não. Aí eu falo para ele, para de ir ao culto do jeito que você vai, assim, que você não para de ir no culto, e faz o foco de ouvir mais. Porque se você ouvir, você vai ver que o tempo, o foco que você está gastando, né? Vai no mais importante, vai lá, sabe? Ele quer ter comunhão, ele quer falar com você, só que só você fala. Você não deixa ele falar contigo, sabe? Ele dá um tempinho, ó. Aí eu vou explicar para você como foi que me ensinaram, que para mim ajudou muito, né? Ter um tempo, sabe? Só você, para ficar bem só, você e ele, né? Relaxar, tentar acalmar as vozes do coração, sabe? Fazer uma pergunta igual você faz com um amigo, né? Fala qualquer coisa que você seja difícil para você queira responder, né? E depois disso, não tentar manipular, fica quietinha, caladinha, sabe? E com fé, acreditar, tem que ter aquela fé da criança, né? Sem duvidar. Acreditar que a resposta que vier foi ele que te deu, ele não vai deixar você sem resposta. Entendeu? Pode demorar, às vezes você pode demorar uns segundinhos, às vezes ele pode.
assim, ele vai falar com você, às vezes você vai duvidar depois, tudo bem, não tem problema. Mas depois você vai ter certeza que foi ele que falou, porque são coisas que são acima da nossa consciência, né? E é só você dar esse espaço. Se você der esse espaço, ele não é como eles falaram. O Espírito Santo ele é muito educado, ele é respeitoso. Ele não vai invadir, mas se você começar a dar espaço para ele é o primeiro a querer se revelar. Ele vai começar a falar, vai falar com você com certeza, já fala e você já ouve. E muitas vezes você testemunhar, porque tenho certeza que Deus falou. Quase todo ser humano tem essas experiências. Só que a gente não tem, assim, diária, né? Poderia ser diária, poderia ser online, full time. Mas, e aí? A religião não ensina a gente a isso, não. Ela ensina que você fala e só você pede aquilo que já está pronto, aí você fica frustrado, sem resposta, não tem relacionamento, né? E aí é isso, assim, aí no primeiro dia você pode não conseguir, mas se você perseverar, você vai conseguir, entendeu? Você vai ver que essa voz do Espírito Santo, ela já está dentro, ela já fala com você, entendeu? Vai ser só, ela vai ter mais espaço, ela vai aumentar o volume dela, e você vai começar a reconhecer um pouco mais. É mais fácil para você, entendeu? Aos poucos já ficando mais fácil, um pouquinho mais fácil, até que de repente fica, você consegue, de repente fica, você já não tem mais dúvida, sabe? E todas as vezes você faz um teste, e era Deus mesmo, nossa, olha o que aconteceu depois que ele me falou. Aí fortalece a sua fé e você não tem mais dúvida mesmo. A experiência gera essa fé, entendeu? A experiência gera fé também. Eu acho assim, tentar, quem quiser tentar, vai conseguir, entendeu? Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Sim. Quer falar, Lu? Deixa só, eu também... Eu quero te ouvir, com certeza. Pode falar. Eu também, no início, né, aquilo que a Carla falou, né, a gente não sabe quando é ele, quando não é, não sei o quê, mas a gente vai treinando o ouvido espiritual. A Bíblia, né, a gente tem lá escrito que fala que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Todos nós temos ouvido, né? Então, assim, mas aquele que estiver atento, né? A gente tem que estar atento. E essa coisa, aqui mesmo, a gente tem um negócio seguinte: se um estiver falando e um outro canal, outro quadrinho estiver ligado também, ele dá interferência. Então, à medida em que você vai dando passo para o Pai, você vai deixando as outras coisas para trás. E essas outras coisas que eram passos que não é para diante de Deus, e essas coisas que tem todas aquelas falácias, né, que você ouvia. Às vezes é a nossa intuição, às vezes é a nossa crença, às vezes até mesmo a nossa maldade, né, de ficar julgando o outro. Às vezes é tanta coisa, mas a gente, à medida que vai caminhando com Deus, a gente vai deixando essas coisas para trás. Então, isso também facilita, é uma limpeza que a gente vai fazendo. No início, eu sou uma incrédula, né? Eu dizia, nossa. Ele falava, então tá bom, se for o senhor, acontece isso. E acontecia. Entendeu? Então, aí acontecia, opa, é ele. Mas, assim, não é que as coisas, ficava tudo bem para o meu lado. Eu cansei de levar bolacha, né? Eu cansei de me dar mal nesse negócio. Mas hoje eu entendo que ele estava me ensinando. E uma coisa que eu acho tão importante nessa caminhada com ele é saber onde Deus está trabalhando com você. Onde, no seu caráter, que Deus está trabalhando. Eu sempre soube onde Deus está... Ai! Quem é essa moça? Sempre, tudo bem? Tudo bom, querida? Oi, é a Darlene, a esposa do meu irmão. Darlene, Oi, gente, tudo bem?
Oi, querida. Darlene é a cunhada da Cíntia. Oi, é a Rose? Tudo jóia? Está super convidada, Darlene, para vir para fazer parte com a gente. Obrigada, viu? Tá. Toda sexta. Legal, tô ouvindo aqui a gente falando com vocês. Que legal. Tá. Então, no início da nossa caminhada, a gente não sabe direito. Será que ele está falando? Será que sou eu? Mas à medida em que você vai silenciando quando está com ele, aí você vai conhecendo ele. E quando ele também, você sabe que ponto que ele está trabalhando no seu caráter, aí tudo isso facilita. Porque você acaba conhecendo, é aquele negócio, né? Eu só conheço alguém se eu começo a andar com esse alguém. Né? Se eu não tenho uma convivência com esse alguém, eu não conheço esse alguém. Então, quando você anda, você começa também a conhecer traços dele, quer conhecer também traços dele, é que tem, né? É só a gente começar a ler e saber o que os caras descobriram a respeito dele. O que eles... Ele mostra como é que somos a nossa natureza, que existe a nossa natureza humana e existe a natureza do Pai. Então, assim, a gente vai conhecendo o caráter desse Deus. Como é que ele é? Né? Então, tem uma coisa que eu falei, eu acho que eu falei, mas eu não sei se vocês estavam, que no livro Maravilhosa Graça, tem acho que é só uma oração, uma frase, que o missionário estava cansado de trabalhar lá com a prostituta, e ele falou para Deus, estou cansado, estou legal que essa mulher não quer nada. Né? E aí, de repente, ele falou, peraí, como é que o senhor vê essa mulher? Né? Essa prostituta. Aí ele falou assim, mas eu não vejo essa prostituta. Eu vejo a menina. E tudo que eu tenho para dar para ela. Né? Então, assim, a gente começa a compreender esse amor de Deus incondicional. Então, aí a gente sabe quando a gente vai estar julgando, então não é Deus. Né? E aí a gente vai aprendendo a ser moldado por ele nessa caminhada. Deu para entender direitinho, Lu? Sim, está dando para eu entender super bem. É mesmo para ampliar meus conhecimentos e, enfim. A ideia, a minha visão é esclarecer mais algumas coisas que eu até já penso, né? Mas que de tanto ser criticada, você começa a achar que você está errada, que a tua visão é errada, né? Por exemplo, quando eu era mais nova, eu sempre ouvia a voz de Deus, a gente conversava. Ai, que bonitinho. Tem uma relação com Deus. Vocês falaram de que quando vocês foram para a igreja, vocês foram obrigadas. Eu, com 9 anos, eu fui a primeira a me converter, apesar da minha bisavó já ser convertida, ser uma pessoa que lia a Bíblia. Depois, quando nós existimos, eu fui a primeira aí. E eu conversava, ficava no quintal conversando com Deus, né, com Jesus, né? Então, assim, eu tinha essa relação até eu criar, até eu acontecer do humano, né? Aonde entra o ser humano, estraga tudo. É uma incrível, né? Parece que ele tem assim o dedo podre e apodrece as outras frutas, né? Então, mas assim, não é nem onde ele entra, Lu. Não é onde ele entra, é onde a gente não dá o espaço para Jesus agir, para o Espírito agir. Aí sim estraga tudo, porque ele quer agir. Exato. E aí isso me fez com que e aí eu
botei a culpa no humano, eu botei a culpa em Deus, aquilo que o humano fez. Então já vinha, os meus pais, né? O meu pai ele foi alcoólatra, né? A Carla sabe dessa história. E minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. E aí eu não tinha pai praticamente dentro de casa. Então o pastor Daci Ramiro, ele era um velhinho, tinha uma família enorme, 5 filhos, né? E sabe esses velhinhos barrigudinho, com cabelinho assim lisinho para trás, lambido na cabeça? Ele ia na nossa casa, a gente fazia questão, era uma brigalhada de quem ia fazer o bolo do pastor. E, e a gente chegava na igreja, a gente abraçava ele, aquela pança, né? Que você na pança da pessoa, do velhinho, né? Aquilo é tudo para uma criança. E aí, mas eu já era assim, já mocinha, né? E aí entrou começaram a fazer umas coisas e queriam tirar o pastor e conseguiram fazer por Nossa, causa, e aí arrancaram ele da igreja. nossa, E ele morreu atropelado. nossa. E aquilo entrou no meu coração, porque ali eu vi eu era uma criança muito sensível e ali eu vi o mal do ser humano, sabe? Porque tiraram ele, além de tirar ele, hoje é um prédio a igreja, né? Porque queriam transformar a igreja num prédio e a ideia dele era amor. Ele era amor, ele era um cristão de Nossa. verdade, né? Então arrancaram ele para o dinheiro entrar, né? E a grande construção, as igrejas, né? E aconteceu isso com ele. Então, assim, então você começa, aí a partir dali eu passei a ter uma visão diferente, né? E aí vim sofrendo as consequências das igrejas, aonde eu cortei minha relação com Deus, porque eu confundi a minha relação com Deus com a dos humanos. Sim. O que é uma coisa normal, que eu acho que acontece em 99,99 das Oi. pessoas, né? E aí eu passou a ser uma luta. Para mim, eu ouvir a voz de Deus e voltar. Tanto é que, por exemplo, eu não sei pedir. Eu não sou boa com pedido. Eu sempre quero conversar, né? A minha relação com Deus, eu não sei pedir. Então, assim, eu desaprendi a orar. Porque como eu não sou boa de pedir, fica Deus, eu preciso, Deus, eu preciso. Eu acho isso uma ladainha tão chata que eu desaprendi. Então, eu fiquei perdida, porque eu não sabia eu não sabia mais orar, porque a oração para mim era aquilo que eu fazia quando eu era criança, sentar atrás da caixa d'água, né, e ficava olhando para o céu e conversando com Deus ali, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi, o que eu falava eu não me lembro, mas eu sei que uma vez eu falei para Deus que eu queria vê-lo, e ele falou para mim que eu ia sair correndo, e eu falei: "Eu vou sair correndo nada". Quer? Ele falou: "Você vai sair correndo". Eu falei: "Mas não vou mesmo". E aí, minha filha, quando eu via, porque aí é uma visão de criança, né? Ah, E quando eu vi aquela nuvem descendo, pergunta se eu fiquei. nossa, E aí Deus falou, ele falou para mim, viu? Eu não disse que você ia correr? meu Deus. Então, então eu tinha essa relação. E aí, com todos esses acontecimentos da religiosidade, elas estragam a relação de Deus com o humano, né? Que é isso que eles fazem, eles colocam dinheiro, vem cá, me dá um dinheirinho aqui que você tem uma benção para você. Tic, 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 tic. Enfim, né? Não quero falar muito. A Carla, fala aí, amiga. Gente, esses dias mesmo, olha, para você confirmar isso que você está falando agora, tá? E Deus quer que você volte a ter essa relação de criança com Ele.
eu estava falando com Deus assim, e Deus falou isso para mim essa semana passada, olha. O que eu quero? Quando eu estava falando do meu marido, eu estava orando aqui, eu pedi ao Senhor, fala alguma coisa comigo sobre o meu marido, que ele estava aqui do meu lado, querendo ouvir a voz de Deus, né? Sabe o que Deus falou para mim? Eu quero que vocês sejam como crianças. Quero que vocês, para me ouvir, tem que ser como criança, não pode duvidar, tem que confiar em mim. Confia igual criança confia em pai, igual criança confia em professor, igual criança confia, entendeu? Que criança tem um coração limpo e ouve mesmo. É desse jeito. Tem que voltar a ser criança, nascer de novo. Né? Tem que voltar para o ventre da minha mãe? Não, só no espírito que você tem que nascer de novo. Você tem que ter uma outra visão espiritual da vida. É isso. É simples assim. E é muito mais simples, muito mais simples do que a gente imagina. Voltar a ser criança, né, no espírito mesmo. Tá? Depender do pai, acreditar no pai, ter aquele ídolo, né? O seu pai é um ídolo, é um maravilhoso, é uma coisa, sabe? Tudo, se ele falou, vai acontecer, sabe? Não tem dúvida disso. E é muito assim. Aí Deus deu essa mensagem para mim assim, ó. Quero que seja como criança, sabe? Inocente, que não tem dúvida. Assim, ponto. Fechamos a questão do relacionamento com Deus. Jesus mesmo falou isso pra gente. Né? É verdade. Fechamos a questão. Os tais são o reino dos céus. Dos tais são o reino dos céus. Para andar no reino dos céus tem que ser como uma criança, acreditar no Pai. Ter fé do Pai. Entendeu? É isso. Eu acho que a gente teve uma excelente noite, né? Nossa, foi muito legal. Nossa, assim, a gente fala, todo dia a gente fala isso. Foi muito legal hoje. Então, tá vendo, Luciana, Lucinara? É simples assim. Ninguém vem com nada pronto, mas ele traz uma riqueza de conhecimento, de experiência de cada um de nós, da vida de cada um de nós. É isso que eu quero trazer naquele livro, nesse sentido. Quando for ler, leia para isso, para saber qual os perrengues do Paulo para se relacionar com Deus, qual foi os perrengues de Abraão, sabe? Desse jeito. Que bonitinho, dormiu, ó. Desse jeito. Então, assim, ele faz. Quando a gente começa a querer fazer por ele, é que a coisa não fica legal, né? É que a coisa não fica rica, porque a riqueza está com ele, né? A abundância está com ele. Olha quantos ensinamentos, olha quanta coisa. Gente, eu acho que foi, né? Acho que a Carla fechou com chave de ouro ali, fechou a tua questão. Lu. E é isso, é treinar e é tão gostoso brincar. Eu também brinquei muito, brinco até hoje como criança, Deus falando, eu vou lá, não sei o quê, e brinco com ele, né? E acredito no que ele fala. Pode o pessoal falar que não vai ser, deixa, mas eu acredito, entendeu? Então é isso, a gente vai. Nossa, muito gostoso ter vocês aqui. E eu acho que a gente pode encerrar, né, Renato? Pelo jeito saiu de casa. Tá na rua, Renato? Tô, mas eu tô ouvindo aqui e vocês. Eu vim trazer o meu irmão na rodoviária, que ele tá viajando hoje. Ele vai lá para São Paulo, para Campinas. Tá. Aí eu tô trazendo ele aqui para a rodoviária. Aqui, olha ali o Simão, o pai da assim, oi, querido. Fala, meu amor. E aí? Oi, querido. Como é que você tá? Entraram duas pessoas, o João e Edson. Oi, João. O Edson é gente fina. Demais.
O Rodrigo tá aí também. Rodrigo, meu amigo. Ah, tá. E aí, Edson, Fala aí, beleza? Rodrigo, Boa tudo noite. bom? Ô, você é muito gente fina. Obrigado, obrigado. Sucesso aí. Vamos marcar pra ir aí, que você me convidou, eu vou, hein? Vambora. É só marcar. Deixa eu voltar de viagem, a gente marca. Tranquilo, pode marcar. De Valeu. boa. Valeu. Será um prazer. Igualmente. Valeu, Renato. Valeu, querido. Valeu. Ô, Cíntia, o João, manda um beijo pro João. Cadê o João? Não, você não conheceu o João ali? Manda beijo para ele. Ah, ele falou, a gente não pode falar direito com ele. Deu linha cruzada. Deu linha cruzada, deu linha cruzada. Fala aí, Rose, Lucinara, Carla. Oi, Rodrigo. Fala, Márcio, boa noite. Boa noite. Falei pouco hoje porque eu tô cansado. Eu fiquei só observando, só escutando para aprender. Que bom, meu querido. Que bom. É sério. A gente aprende, a gente aprende. Sim. Beijo para vocês, boa noite. Bom descanso para todos, viu? Fica com Deus. Um excepcional domingo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, querida. Foi um Oi, prazer. Cíntia. Boa noite. Por falar demais aí, pedir, mandar um monte de perguntas, sair falando, mas é que Foi ótimo. no meu coração. Porque você conduziu a nossa Exatamente. E assim, quando eu abri aquela mensagem, porque eu realmente ando buscando algumas coisas, a Carla sabe. Eu não vou desligar, tá, Rose, para você poder ficar aí com a sua família. Mas é rapidinho, a Carla sabe a respeito dessas coisas. Alimentação. De repente, eu senti no meu coração para mim não comer mais carne. Aí, esse meu amigo fanático maluco, ele me mandou, indiferente dele ser fanático, ele traz conhecimento. E aí é problema dele, fanatismo é de quem quer, né? E aí ele me trouxe um cara, e o cara falava sobre alimentação, sobre a nossa essência, que nós somos frutíferos, a nossa arcada dentária e tal, blá. Uma série, o cara é uma inteligência. E aí depois, essa semana eu comecei a pensar nos adventistas do sétimo dia. Aí minha vizinha, que é adventista, veio aqui, veio me trazer da fazenda, do sítio dela, um abacate. E aí eu comecei a conversar com ela, que eu não estou mais comendo carne, aí ela começou a me contar umas coisas, e aí ela disse que ela era adventista do sétimo dia, né? E aí eu estava falando sobre o sábado, aí ela já me convidou para ir lá. Eu falei, eu não posso sair de casa no final de semana. Eu nem queria ir na adventista, mas eu queria absorver alguns conhecimentos. Claro, conhecimento é sempre bom. E aí eu abri essa semana assim, pá, depois disso, abri essa semana, pá, esse versículo. E aí, quando eu abri esse versículo, a primeira coisa que me veio foi levar para o grupo. Cara, veio assim, leva para o grupo. Aí eu printei, tanto é que estava aqui, porque eu printei, deixei ali e falei, eu vou conseguir entender melhor, porque, assim, o que acontece não é assim, falta de conhecimento, é absorver mais conhecimento, gente, que eu preciso, para eu me sentir mais segura numa série de coisas, entendeu? E essa era uma delas, pô, guardar o sábado, guardar o domingo, não guardar dia nenhum, entendeu? Tem que guardar todos os dias, porque você é cristã todo dia. Agora eu só vou ser cristã domingo, agora eu sou cristã sábado, né? É desse jeito. Só naquela hora. Só naquela hora. Vou tacar pedra em todo mundo. Se passar da hora, pô. Eu já volto a ser eu. Peraí que eu já tô com as minhas pedrinhas aqui amarradas para atacar. Lu, você sabia que os religiosos monoteístas, todos os três monoteístas, né, mundiais, que são os islâmicos,
os cristãos, né? E os judeus, todos eles guardam um dos dias. O islamismo é na sexta. Ah, é? O judeu é no sábado. E os cristãos é no domingo. É, mas no final ninguém guarda nada, porque só Ninguém se vai guarda viver nada, e o outro também. nada. Judeu Quer também dizer, guarda. e até porque o sentido do Olha só, um na sexta, do guardar no domingo. é o que a gente falou no Olha bem início, que dentro. Deus queria nos ensinar era desfrutar desfrutar da vida, da presença de Deus, Sim, sim. né? É Maria, degustar, não é uma exato. desfrutar é a mesma coisa que degustar, né? E- É aos pouquinhos, É sentir prazer. e aí, sabe? É uma coisa de companhia, sabe? De relacionamento. É muito diferente do que eles traduziram. Porque, Os homens assim, traduzem errado a palavra de Deus. Entendeu? Exatamente. Porque assim, quando você está desfrutando, você não está se obrigando a fazer um papel. E você tá muitas vezes, curtindo. uma vez eu peguei uma moça que ela tremia, porque ela saiu de casa, era domingo, e ela saiu de casa, ela saiu passando mal, porque ela tinha que ir para a igreja. E cheguei lá, ela estava tremendo. E eu falei, vai para casa, minha filha, vai descansar. Não, mas Rose, não pode, hoje é o dia do Senhor. Eu falei, então, por isso mesmo. Vai descansar, vai ficar com ele, chama ele para ficar com você lá. Você entende? Aí a pessoa se obriga, que desfrute é esse? Mas é pecado mortal faltar à missa. Entendeu? Pois E se é. você falta à missa, você não ama a Deus. Eu me peguei muito confusa com isso, porque como eu fiquei sem igreja, e como eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu não sou uma pessoa assim de criar relacionamentos e me envolver. Eu não sou uma pessoa, eu não vivo muito isso. A Carla sabe disso, né? Eu sou uma pessoa muito na minha. Então, assim, tanto é que a minha amizade fortaleceu, porque Carla é quem veio e quem me deu força e quem ficou perto de mim, porque senão a gente não ia criar essa amizade, né, Carla? Entendeu? Agora, deixa eu falar uma coisa assim, para deixar, Rose, para deixar você dormir, tá? Boa noite. Deixa eu só falar uma coisa para você. Oi? Sexta-feira que vem, eu vou jogar pedra em vocês. É o seguinte, eu quero saber, tá? E já que o povo judeu vai se preparando, já que o povo judeu é o povo escolhido, por que que eles amam tantas coisas do mundo? Os judeus amam a bissexualidade, os judeus amam o aborto, os judeus amam a maconha. Então, eu quero que você me diga que povo é esse que Deus escolheu. Tá ok. Semana que vem a gente diz, então. Um beijo. Vai ser um bom encontro também. Vai ser. É uma pauta que eu, de fora, tipo, ela escutou no sétimo dia, eu escutei essa pauta do cara até do versículo que eu te falei lá, Mateus 10:5, que é mais ou menos que os judeus, Jesus tinha, eles tinham que se falar entre os judeus primeiro. Tá bem, semana que vem a gente vai falar. E não tem o lance de que os judeus não reconhecem Jesus Cristo? Não, também tem um lance assim. Sim. Tá bom pra manga essa conversa. Vai dar. Beijo. Tchau. Boa noite. Foi André André que mandou. Vou dar uma olhadinha. um vídeo do pastor que nem essa... Amiga. Tá. Eu não estou sabendo sair. Essas últimas saideiras. Olha, tá ótimo, liso. Tá, ficou bom, né? Ficou arrumado. Tá arrumado, né? Desculpa a franquia. Mas ficou arrumado. Ficou bonito, né? Ficou arrumado, ficou muito legal. Que bom que você alisou aqui. Eu, se eu fosse você... Eu tô gostando, sim. A gente fica mais...
é menos trabalho para se arrumar. E fica, tá certo que ele mingua, né? E você tem ele mais cheio. Mas assim, ficou penteado. Ficou muito legal, eu gostei. Também gostei. Eu vi ele preso. Hoje é que eu tô vendo ele mais solto. Aí o cabelo tá legal. Tá bem legal. Tá muito legal. Tá com volume, aí apareceu também o corte também. Eu acho que você deve usar mais assim. Fica Fazer mais vezes, bem né? notado. Porque já fazia 3 meses que eu não fazia nada. Entendeu? Aí eu também gostei, ficou bom, gostei mesmo. Boa, Aí amanhã, o Emerson não chegou ainda. Mas amanhã, se eu não for amanhã, eu vou no domingo na sua casa. Aí eu vou te contar com detalhe a conversa com a. Aí você traz as coisas, traz tudo, que aí eu vou refazer a planta do seu lado, é melhor. Tá, isso, é melhor. Bom, Tá ótimo. amor, um beijo, obrigada. Beijo, irmã, te amo. Também. Beijo. Tchau. Tchau.